Existem algumas fases no mercado em que o preço passa por algumas movimentação para dar um sentido a uma tendência, ao início de uma tendência, ou o fim de uma tendência e o início de outra. É a fase de acumulação, ascensão, distribuição e declínio. Na acumulação, é quando caracteriza-se por uma série de compras que os investidores realizam quando percebe que o movimento de queda está perdendo força. Então eles começam a comprar de forma a não deixar o preço oscilar tanto para que os vendedores não percebam. E com isso, aquela sombra inferior do candlestick começa a ter uma amplitude maior. Ele vai lá embaixo e retorna devido à força compradora estar se mostrando maior. Aí quando os vendedores percebem que a pressão compradora está aumentando, que eles não estão conseguindo mais jogar o preço para baixo, eles começam a fazer o movimento contrário, eles começam a encerrar suas posições e começam a comprar também. E com isso, o preço começa a ganhar novos níveis de compra, nova força de compra. A pressão compradora aumenta muito mais. É como se, por exemplo, os preços estavam lá descendo, aí começam a aparecer os pavis, né? Começa a aparecer os pavis lá, até que a força compradora começa a ser maior. Com isso, é onde a fase da acumulação vai passando de nível e se transformando em uma outra fase, onde a compra ganha mais força. A fase da ascensão é quando a força compradora já está muito maior, está dando o início da tendência de alta. Já mostrou a tendência de alta, começa a romper novos níveis, novos topos, a romper barreiras, e com isso o preço começa a subir fortemente. É quando ele sai daquela fase onde os preços estavam muito garrados e começam a ganhar força, rompendo todas as barreiras de preço anteriores, os outros topos que tinha ocorridos no passado, ele começa a romper. E com isso, a tendência de alta está formada. Obviamente tem as oscilações, né? Mas a força compradora se mostra muito maior, formando a tendência de alta. A distribuição é a fase onde os vendedores começam a perceber que a força de compra está perdendo, está diminuindo. Que ela está perdendo território, está diminuindo. Então os investidores começam a fazer as vendas em determinado ponto e assim o, o preço começa a oscilar, deixando aquelas sombras, acontecendo o contrário da fase de acumulação. O preço vem subindo e começa a apresentar pavis, mostrando que a força de compra está diminuindo.
com isso, começa a dar outro sentido para o mercado. Começa a inverter a situação e o preço tomar uma nova forma, até que ganha força para iniciar uma nova fase, um novo comportamento, um novo movimento. Essa aí que começa a fase que termina a fase de distribuição. A fase de declínio é a fase que começa após a etapa da fase da distribuição. É quando o preço começa a engrenar numa tendência de baixa, começa a se movimentar fortemente para baixo, rompendo assim todos os fundos anteriores. Começa a ganhar força de venda, né? Tá lá os fundos anteriores, ou seja, os suportes, né? E o preço vem rompendo tais suportes. E isso vai acontecendo até que chega em um outro suporte, em uma outra região, que é um ponto de interesse, e começa a correr igual no final da fase da ascensão. Começa a iniciar novamente a fase da acumulação, onde o preço começa a perder força e iniciar uma outra fase. Assim, são ciclos, são as fases do mercado. É o ciclo que tem, um ciclo contínuo, onde ele sempre vai iniciar uma nova fase e assim sucessivamente.